Priscila Asbeck, uma pergunta direta para você. Esse projeto aprovado na Câmara dos Deputados, é claro que tem a discussão no Senado, pode mudar, mas vamos ficar com esse projeto agora. Ele reduz o preço dos combustíveis para o consumidor final? Bom dia. Bom dia, Colombo, bom dia, Elisa, bom dia, Uribe, Basília, bom dia a todos que nos acompanham. Ele reduz o preço, sim, pelo texto que saiu ontem da Câmara. Vou explicar um pouquinho o que aconteceu. Então, ontem eles aprovaram o texto base que altera o cálculo do ICMS e algumas coisas mudaram sobre o que estava sendo antecipado. Então, em vez daqueles últimos 24 meses, o que poderia gerar uma distorção, em vez daquele valor fixo que poderia gerar aquele aumento de preço em alguns estados, já que eles fixariam uma média, alguns estados que estavam abaixo da média teriam um valor maior. Tudo isso não está no texto de ontem. Teve algumas mudanças importantes que eu vou explicar. Pelo texto, então, que passou, o ICMS passaria a ser calculado sobre o valor médio dos últimos 2 exercícios imediatamente anteriores. Ou seja, se o projeto passar, o ICMS vai ser calculado sobre o valor médio de cada combustível, gasolina, diesel, etanol, em cada estado em 2019 e 2020. Para a gente colocar aqui alguns valores, ficar mais claro. Supondo que a gasolina custou R$ 4,00 em média em 2019 e 2020 em São Paulo. São Paulo aplicaria a alíquota de ICMS de 25%, que é a alíquota cobrada aqui no estado, sobre esses R$ 4,00 que a gente supôs que seriam uma média. E aí, nisso, eles chegariam num valor de ICMS em reais por litro. Nesse caso, desse exemplo, dessa simulação, seria R$ 1,00. Além disso, o texto também definiu que esse valor ficaria fixo por 12 meses. Então, nesse caso do nosso exemplo, seria R$ 1,00 cobrado durante um ano, ou seja, só depois da eleição mudaria esse valor fixo do ICMS. E aí o que acontece? Os deputados fizeram isso justamente porque havia críticas apontando que quando o petróleo cair, e essa é a previsão, porque estamos numa crise, tem uma previsão de que o preço baixe mais adiante, o valor médio dos últimos 24 meses ficaria mais alto do que o atual, porque pegaria esse momento de petróleo alto. Agora, como o texto foi aprovado na Câmara, pegaria a média de 2019 e 2020, ou seja, pegaria um valor menor, porque esses valores médios incluiriam o valor do petróleo durante a pandemia, quando o petróleo chegou a bater $20. Só que, como você disse, Colombo, antes, agora esse projeto ainda tem que passar pelo Senado. Ontem eu falei com fontes que disseram que tem senador que falou que não passa de jeito nenhum. Por outro lado, governadores vão fazer uma pressão e já tem tributarista, inclusive, dizendo que a proposta é inconstitucional porque limita a autonomia dos estados. Mas aí eu deixo para os colegas Priscila, aí falar sobre só queria tirar uma dúvida rápida com você, claro, antes da Basília e do Uribe. Levando em conta os 2 anos anteriores para a determinação da alíquota do ICMS, tudo bem, agora a gente teria uma vantagem, né? Exato. Mas a gente está em 2021, certo? Lá em 2023, vamos projetar aqui que em 2023 o mercado internacional do preço do petróleo se ajustou, o combustível está mais barato, a gente volte para esse patamar de R$ 4,00, R$ 3,50, R$ 4,00. Lá a gente vai ficar pagando o ICMS com base nesse período aqui, ou seja, a gente pode pagar menos agora, mas pagar mais depois quando deveríamos estar pagando menos. Então, estão dando com uma mão agora para tirar com a outra depois. É isso ou eu entendi errado? É isso, esse é o pulo do gato, Colombo. O que eles fizeram ontem com o projeto? Eles deixaram fixo esse valor por 12 meses para não ter esse problema, porque de fato existe uma previsão de o petróleo cair, então a gente ficaria com uma média, quando o petróleo caísse, a média dos últimos 24 meses ficaria mais alta. Então, o consumidor veria, sei lá, a gasolina valendo ali uns R$ 4,50, mas o preço poderia ser cobrado em cima de R$ 4,70, porque pegaria esse valor maior aí dos últimos meses. Isso se o petróleo cair, mas essa é a perspectiva mais para frente. Então, o que os deputados fizeram? Eles colocaram no texto que o valor tem que ser fixo em 12 meses, justamente porque daí com isso, até a eleição, eles têm esse valor fixo menor do que o valor praticado. E daí esse problema ele poderia acontecer a partir de 2023, aí sim o governo teria que talvez fazer novas alterações para que o valor não ficasse acima do valor praticado no momento presente. Aí a eleição já passou, né? Exato.
E lembrar também que essa alíquota é fixa por 1 ano, né, Priscila? Então, isso Exato. pode ser revisto lá na frente, né? Não vai ficar preso a essa tarifa fixa durante muito tempo, até porque se der errado, eles têm que corrigir. Exato, são esses 12 meses que eles fixaram. Essa foi a trava que eles colocaram para conseguir fugir dessa crítica que estava sendo feita.